Meus irmãos, vamos então à pregação da palavra do Senhor nesta manhã, do dia do Senhor, do domingo. Nós, para isso, como está em nosso boletim, nós vamos ao Evangelho segundo João. Retornemos então ao Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. Capítulo de número 11 do Evangelho segundo João, para nós fazermos ou realizarmos a leitura do versículo 38 a 46. Nós estamos vendo ali então, meus irmãos, que Jesus, após Lázaro ter morrido, e havia 4 dias já morto, vai ter com ele e com suas irmãs, e agora Jesus Cristo, pela sua palavra, pelo seu poder, vai trazer o seu amigo Lázaro novamente à vida. Diz assim o texto sagrado, irmãos: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Nós já oramos, meus irmãos, para que Deus nos abençoe na pregação da sua palavra. Então passemos então a mesma. Irmãos, Jesus tem um encontro com Marta e Maria em Betânia do Sul, a 3 quilômetros de Jerusalém. E então este encontro é dramático, porque as irmãs lamentam, embora creiam que se Jesus estivesse antes com seu irmão, antes dele morrer, ele não haveria de ter morrido. E então Jesus diz às 2 irmãs, principalmente a Marta: eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, a vida e a ressurreição estavam presentes ali naquele momento de luto e de morte. E agora, Jesus, o texto diz, o Evangelho de João diz, que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo. Nós vimos no domingo passado, irmãos, que quando Jesus agitou-se em seu espírito, perturbou-se em seu espírito, aquela perturbação de espírito que Jesus sentiu naquele momento, era por causa da incredulidade ao seu redor. Nós vimos isso. A incredulidade ao seu redor fez com que ele se agitasse. Lembram-se, irmãos, vocês se lembram muito bem que aqueles homens ali não ainda criam no poder de Jesus para ressuscitar os mortos. Nem mesmo as próprias irmãs, discípulas de Cristo, Marta e Maria, criam nele. Tanto que Marta vai se opor quando Jesus diz e dá ordem: tire a pedra, ela vai se opor, ela irá dizer, como vimos, já faz 4 dias que está morto, cheira mal, talvez não seja conveniente. Então Jesus, vendo esta incredulidade, os judeus também, nós vimos no domingo passado, quando vem Jesus chorando, os judeus dizem assim: não poderia esse que abriu os olhos ao cego também salvar aquele que morreu antes que houvesse morrido? Não poderia ele fazer isso? Ou seja, ele está cercado de incredulidade e por isso ele perturba a sua alma. Então diz o versículo 38, Jesus, agitando-se por conta deste contexto, novamente em si mesmo, ou seja, a oposição do Cristo quanto à incredulidade, que é um pecado. Essa é a ideia. Jesus, ele se ira contra a incredulidade, ele quer que seu povo creia nele.
E aqui então que ele se agita e de fato se comove por conta desta incredulidade ao redor, mas diz o texto que isso não o impede de agir. Veja só, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse o túmulo? Uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Irmãos, muitos judeus enterravam seus mortos em cavernas. Essas cavernas, elas eram ou naturais ou cavadas nas rochas. E ora elas eram verticais, ora horizontais. E assim os judeus tinham o costume de enterrar os seus mortos. E geralmente, quando se enterrava os seus mortos nestas cavernas, se colocavam ordinariamente uma pedra para lacrar o sepulcro. Não era diferente aqui, visto que a ordem de Jesus no versículo 39 diz aí, então ordenou Jesus, tirai a pedra. E aqui, meus irmãos, nós já temos a primeira aplicação, o primeiro ensino para a nossa vida. Por que Jesus ordenou isto, Samuel? Por que ele deu ordens aos homens para que tirassem a pedra? Sem dúvida, seria fácil para aquele que ressuscita os mortos ordenar a pedra que rolasse sozinha, certo? Ou a fizesse, Débora e Luci, desaparecer. Débora, seria fácil para Jesus, não? Uma vez que ele vai ressuscitar o morto? Mas não é isso que ele faz. Ele não age dessa forma. Como em outras ocasiões, ele decidiu dar aos homens algo para fazer. Lembram-se também da pesca maravilhosa, da pesca milagrosa, quando Pedro já havia pescado a noite inteira? E Jesus, então, preparando-se para com seu poder operar um milagre, o que ele diz a Pedro? Lançai as redes. Não poderia fazer o Salvador com que os peixes pulassem para fora do mar e caíssem à beira da praia? Não poderia ele, com seu poder, ordenar isso? Claro que poderia. Mas ele deu ordens a Pedro e os seus homens, dizendo, lançai as redes. E aqui também ele dá uma ordem, tirai a pedra. Assim, meus irmãos, como nesses outros acontecimentos que citamos, Jesus ensinou a grande lição que deu em seu infinito poder. A grande lição é, embora Jesus Cristo seja poderoso, isso não se destina a anular a responsabilidade dos homens em agir. Embora Cristo tenha todo o poder, Patrick, Ana, Diácono Gessé, isso não anula o desejo e a ordem de Cristo para que nós hajamos, para que nós façamos algo. Mesmo quando Jesus estava disposto e pronto a ressuscitar o morto, ele não desejava que os homens ficassem apenas contemplativos, olhando aquilo. Ele deu ordem a eles, retirai a pedra. Irmãos, guardemos essa verdade em nosso coração. Nós sabemos que ao fazer o bem, a fazer aquilo que Deus nos ordena, nós ainda estamos muito aquém da vontade dele. Nós não temos poder por nós mesmos de fazermos o que ele deseja. Mas, entretanto, devemos lembrar que somos chamados a agir, ainda que limitados, ainda que falhos, nós somos chamados a agir confiados no poder dele. Ok? Ok, irmão? Isso aqui é muito importante. Nós somos frágeis, somos falhos, somos ainda que redimidos, ainda temos nossos pecados, nossas dificuldades, limitações, mas mesmo assim, com tantas limitações, Jesus nos chama a agir confiados no poder dele. Tirai a pedra. Meus irmãos, retirai a pedra é a ordem diária que Deus nos dá, que Cristo nos dá em sua graça. Tenhamos cuidado para não ficar ociosos devido a uma pretensa humildade. Não é verdade? Às vezes nós ficamos ociosos, não fazemos o que Deus ordena numa pretensa humildade. Ou seja, Deus controla tudo. Deus não governa tudo. Deus não vai fazer tudo. Então vamos esperar aqui.
Vamos esperar. Vamos esperar até que ele faça. Meus irmãos, sim, Deus controla tudo, Deus governa tudo, Deus faz tudo segundo a sua vontade. Ele opera em nós tanto querer como realizar. Mas veja, ele faz isso nos capacitando a confiar no seu poder e agir segundo a sua vontade. Por isso, pensem comigo, irmãos. Se nós cremos que Deus é poderoso para nos santificar, e Ele é, então procuremos os meios da santificação. Se Deus é poderoso para te santificar, e Ele é, Ele te deu a ordem para que você leia mais a Bíblia, para que você o busque mais em oração, para que você esteja presente às reuniões da igreja e aos cultos solenes. Isso tudo contribuirá para a edificação da sua alma. Tirai a pedra. Ele ordena que façamos algo, confiados no poder e na obra que Ele faz. Se também Deus é poderoso para guardar o nosso casamento, então amemos nossa esposa como Cristo amou a igreja. E esposas, sejam submissas aos vossos maridos, respeitem a eles, como a igreja respeita a Cristo, segundo Deus ordenou. Ok? Se nós queremos casamentos melhores, então tiremos a pedra, façamos algo, confiado no seu poder. Não é simplesmente cruzar os braços e esperar que Deus faça do nosso casamento um paraíso, mas agir confiado no poder dele. Assim ele nos ordena. Se ele pode nos manter unidos como igreja, então perdoemos uns aos outros. É assim que Deus, em seu poder, mantém unida a igreja. Quando nós perdoamos uns aos outros as nossas ofensas que nos fazemos. Assim Deus nos une, mantidos. Se Deus tem poder para salvar os perdidos, e Ele tem poder, preguemos o Evangelho, testemunhemos com nossa vida e as palavras do Evangelho, e Deus salvará os perdidos. Se Deus é poderoso para guardar os nossos filhos, e Ele também o é para isto, ensinemos os nossos filhos o caminho do Senhor, através do nosso testemunho fiel e das palavras da lei de Deus. Veja, meus irmãos, procuremos dia após dia tirar a pedra, confiados no poder dele. Procuremos dia a dia fazer aquilo que podemos, e agindo assim, confiados em Cristo, Ele mesmo nos assistirá, nos socorrerá e nos concederá a sua bênção. A vida cristã não é uma vida apenas de contemplação. É uma vida de contemplação e fé, certamente, mas é uma vida de ação, confiados naquele que tem todo o poder, que é Cristo Jesus. Por isso ele te ordena, tirai a pedra, e você verá a glória de Deus. Vamos mais agora? Veja o que diz Marta. Marta, ela se opõe aqui, ela ainda não crê como deveria, embora fosse uma crente de fato. Veja só o que diz o texto. Disse-lhe Marta, quando Jesus ordenou que se retirasse a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Nesse momento, meus irmãos, Marta já está novamente em cena. Veja que nos versículos anteriores que nós vimos no domingo passado, Marta desaparece da cena por um tempo, quando Jesus conversa com Maria, de maneira particular. Agora Marta é introduzida na narrativa novamente. Ela está agora junto de Maria, de Jesus e dos judeus. Ela está novamente naquele ambiente. E ela diz aqui, a irmã do morto diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. De fato, meus irmãos, como provavelmente o corpo não havia sido embalsamado, né? Os egípcios, e não só os egípcios, né? Povos mais antigos que os egípcios tinham a técnica do embalsamento de corpos, né? Muitas vezes se retirava os órgãos, era um tipo de embalsamento, se retirava os órgãos da pessoa, deixava o corpo da pessoa coberto de sal por até 72 dias, às vezes, para que o corpo fosse embalsamado e preservado. As conhecidas múmias passavam também por esse procedimento. Provavelmente não é o caso aqui. Lázaro não havia sido embalsamado. Essa técnica não era dominada por todos os povos. Então é possível sim que o corpo já cheirasse mal, mesmo com os cuidados
de se colocar perfume no corpo do falecido e tudo mais, ainda assim, 4 dias a morte já estava revelando o seu poder, já decompondo aquele corpo. Então, Marta aqui se opõe dizendo, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Meus irmãos, o fato de que Marta, novamente aqui, toma a atitude de fazer objeção à ordem do Senhor, nos leva novamente a perceber a personalidade de Marta. Não? Ela é sempre alguém que está tomando a dianteira entre as irmãs, entre Maria e ela é sempre que está falando, ela é sempre que está tomando a primeira posição. Nem sempre Marta é muito feliz ao fazer isso. Talvez devesse crer e esperar, mas ela está sempre tomando a posição aqui. A sua objeção, a objeção de Marta, que demonstra que ela não entendeu aquilo que o Senhor havia dito a ela numa conversa anterior. Lembram-se? O seu irmão há de ressurgir, disse Jesus. Aí ela disse, eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que morra, viverá. A ideia é, eu que falo com você. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder agora de voltar, fazer o seu irmão voltar dos mortos. Eu não preciso esperar um dia para isso. Existe, meus irmãos, o grande dia final, o dia da ressurreição dos mortos. Mas o que Jesus quer dizer é que aquele dia só existirá porque Ele é a ressurreição e a vida. Porque Ele, naquele dia, dará a sua ordem aos mortos. Mas Ele é maior do que o dia. Essa é a ideia. Existe um dia para o povo de Deus onde os mortos, de fato, ressuscitarão. Mas esse dia só acontecerá porque a ressurreição e a vida que é Cristo dará a sua ordem. Ele é maior do que o dia. Ele é maior do que o dia. Ele estando lá é motivo de toda a esperança, de toda a fé, de toda a espera bendita. Ele está lá, a ressurreição e a vida. E Marta não havia entendido isso. Não havia ainda entendido que Jesus Cristo tinha o poder de, naquele momento, imediatamente, trazer aquele morto de 4 dias novamente à vida. Versículo 20. Jesus vai repreendê-la amavelmente, dizendo, vamos ler juntos o versículo 40? Leiamos melhor. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, o motivo da ida de Jesus a ter com Lázaro é revelar em si mesmo, na sua pessoa e no seu poder, a glória de Deus. Tanto que vocês se lembram, quando Jesus estava indo em Betânia do Norte, quando ele recebeu a notícia que Lázaro havia ficado enfermo, e depois ele soube de fato que Lázaro havia falecido, olha o que ele disse aos seus discípulos. Olha o que o texto diz lá, ainda em João 11, mas no versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus, ele disse, esta enfermidade de Lázaro não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João 11, 4. E agora ele novamente traz esse objetivo primeiro, a conversa com Marta. Ele diz, Marta, eu não disse que se creres, verás a glória de Deus. Marta agora, meus irmãos, deveria saber, assim como nós, que a glória de Deus se manifesta na pessoa de Cristo. Em seus atos poderosos. No caso ali, em seu ato de trazer aquele que havia morrido há 4 dias, novamente à vida. Marta, antes, deveria crer que aquele que é a ressurreição e a vida é a revelação da glória de Deus. Irmãos, e eu paro aqui para mais uma aplicação e um ensino à nossa mente e coração. O Senhor Jesus desejava recordar a Marta a antiga lição que ele lhe havia ensinado durante todo o seu ministério. O dever de confiar nele sempre. Eu não disse, Marta, que se você crer em mim, você verá a glória de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo isto a ela. Marta, Marta, você está se esquecendo da grande doutrina da fé que eu já lhe ensinei. Crê em mim e tudo irá bem. Não temas, apenas creia. É o que Jesus está lembrando a Marta. E, meus irmãos, é o que Jesus está lembrando-nos aqui nesta manhã do dia do Senhor, através da pregação da sua palavra.
Meus irmãos, quão difícil é aprender essa lição por completo, não? Essa lição de creia e tudo irá bem. Creia e você verá a glória de Deus. Como difícil para nós é aprender essa lição por completo. Rapidamente a nossa fé se desfalece em tempos de aflição, não é verdade? Em dias de saúde e prosperidade, em dias que vai tudo bem. Nós falamos da fé, nós exaltamos a Cristo, está tudo bem. Mas quando o sol, a lua e as estrelas não aparecem, quando há negras e densas trevas nos rodeando por tribulações e provações, meus irmãos, o nosso coração se afasta dessa fé. Creia e tudo irá bem. Guardemos então, meus irmãos queridos, cada um de nós aqui, Laila, Coraci, André, Camila, guardemos em nosso coração, meus irmãos, o que Jesus disse a Marta naquela ocasião. Creia e você verá a glória de Deus. Oremos para que em nosso íntimo tenhamos esse tipo de fé reservado quando as coisas apertarem em nossa vida, quando houver dificuldades e ameaças e tribulações, que esta fé guardada em nosso coração, ela venha a florescer e nos proteger e fortalecer. Creia e tudo irá bem. Creia e você verá a glória de Deus. O crente que parou de afirmar, tenho que ver para crer, e passou a afirmar, eu creio, por isso verei. Esse crente alcançou um grau elevado, maduro na escola de Cristo. O crente que parou de dizer, para crer eu tenho que ver, e passou a dizer, eu creio e sei que verei, é um crente que alcançou a maturidade na vida cristã. Eu não te disse que se você crer, você verá? Creia primeiro e você verá. Creia e obedeça e você será abençoado. Jesus jamais frustrou aqueles que creem nele. Jamais frustrou e jamais frustrará. Creia e você verá a glória de Deus. Amém. Versículo 41. Veja o que diz o texto. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... E aí, agora Jesus começa a sua oração pública aqui. Mas antes, veja o versículo 41 como lemos. Tiraram então a pedra. Aparentemente, meus irmãos, Marta, a irmã do morto, deu consentimento à ordem de Jesus. Lembra que no primeiro momento ela se opôs. Senhor, já é de 4 dias e cheira mal. Mas agora a pedra é tirada. Então, provavelmente a família deu com seu consentimento. A família se submeteu à ordem de Jesus. Tirem a pedra. E então os homens retiraram a pedra. E agora o texto diz o seguinte. E Jesus, naquele momento, levantando os olhos para o céu, disse. E aqui Jesus passa a orar. E olha a oração dele. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Há muitas coisas interessantes aqui, Diácono Felipe e Guilherme, na oração do Senhor Jesus, que ele faz neste momento. A primeira é que ele se direciona a Deus como seu Pai. Ele diz, Pai, graças te dou. É interessante que Jesus não ora como nós oramos. Nós oramos Pai Nosso. Lembram-se? Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, e Jesus passou a ensiná-los dizendo, quando vocês orarem, vocês orarão assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando vocês orarem, vocês orarão assim, não eu. Jesus deixou bem claro que quando vocês orarem, até porque a oração, ela acrescenta também um pedido de perdão de pecados. Lembra? Perdoa as nossas dívidas. Jesus não poderia orar essa oração. Ele nem precisava. Ele não tem dívida. Ele não tem pecado. Por isso ele disse muito claramente, vocês orarão assim, não eu. Meus irmãos,
A relação de Jesus Cristo com Deus, o nosso Pai, e seu Pai, é diferente da nossa. É singular. Porque ele é o Filho, lembram-se? Unigênito de Deus. O único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele o é por natureza. Por isso ele clama, Pai, Pai. E agora continua. Graças te dou porque me ouviste. O que pressupõe que Jesus já havia orado por Lázaro. Talvez, Bárbara, quando Lázaro estivera doente, Rebeca, talvez ele ali tivesse orado já por Lázaro, pedindo a Deus que desse a ele autoridade de ressuscitar Lázaro dos mortos, Ricardo. Então talvez ali Jesus já tivesse orado naquele momento anterior por Lázaro, e agora ele diz, graças te dou porque me ouviste no passado. A ideia provavelmente é que Jesus já havia orado pela sua ovelha. Lembra que a Bíblia diz que Jesus está sempre a interceder pelos seus? Jesus está sempre a orar por nós. E aqui ele diz, graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Mas agora ele acrescenta, olha o que ele acrescenta. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Meus irmãos, quem é que pode falar assim? Que profeta ou que apóstolo jamais falou ou ousou falar assim com Deus? Eu sei que sempre me ouves, sempre me atendes. Meus irmãos, nesta passagem nós não precisamos duvidar que João pretendia aqui mostrar a total unidade, intimidade singular que existe entre Jesus e seu Pai. Em tudo que Jesus fazia, em tudo que Jesus ensinava, o seu Pai estava com ele. E agora, quando ele vai mostrar o seu poder sobre a morte, o Pai também está com ele. Lembra? Ele e o Pai são um. Ele não faz nada sem o aval de seu Pai. Ele se submete à vontade do seu Pai. Então agora ele diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Mas eu falei dessa forma para que a multidão saiba que tu me enviaste. Para que a multidão saiba que eu e tu, ó Pai, somos um. Para que a multidão saiba que eu sou o Messias, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que verdade profunda e elevada é esta. Meus irmãos, nós podemos e devemos desfrutar paz em situações de luto, em situações de tristeza, em situações de angústia, porque nós cremos naquele que é o próprio Deus, Jesus Cristo, o Filho. Nós cremos que Ele é um com o Pai. Nós devemos ter, meus irmãos, essa verdade como um inabalável princípio de nossa religião. Jesus Cristo, o Salvador, é Deus eterno. É um com o Pai, é aquele que o Pai sempre ouve. E esse Jesus, eterno Deus, está sempre a interceder por nós. Que consolo nós temos. Que verdade elevada é esta. Nós temos um representante no céu por nós. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Ele não é nosso Salvador e Senhor. Ele não é apenas isto. Ele é o próprio Deus eterno, um com o Pai. E tudo que ele pede ao Pai, o Pai atende. Porque ele e o Pai têm o mesmo propósito, o mesmo poder, a mesma natureza, a mesma mente. Então, quando Jesus está a interceder por nós, é o Deus poderoso que está fazendo. E a sua oração será sempre atendida a nosso favor pelo Pai. Que consolo, irmão, nós temos. No céu nós temos um advogado, que é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. O que pode sair errado na nossa vida? O que pode sair errado na nossa vida? Ainda que passemos por tribulações e provações, o que pode dar errado? Entenda isso. Creia nisso. Nada pode dar errado. Eu já não disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu já não disse que se você crer em Jesus Cristo como Deus, como teu Deus, como Ele é de fato, nada sairá errado. Finalmente.
e você e eu veremos a glória de Deus, finalmente. Que verdade para o nosso coração. Que princípio que nos consola poderosamente. Aquele que é por nós é o próprio Deus eterno, o Filho bendito do Todo-Poderoso, Deus de Deus, a quem o Pai sempre ouve a nosso favor. Vamos ao 43, versículo. Tendo Jesus orado, diz o texto, vamos ler juntos, versículo 43 e 44, leiamos juntos, por favor, irmãos. E tendo dito isto, clamou, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto com lenço. E tendo, por favor, meus irmãos, perfeito, até aí. 44 até envolto em um lençol. Muito bem, irmãos, vocês foram fiéis aí, leram todo o 44, até envolto em um lençol. Então diz o texto que, tendo orado assim aqui no texto, e tendo dito isto, clamou em alta voz. Jesus levantou a sua voz, ele deu um grito dizendo, Lázaro, vem para fora. Irmãos, a vida e a ressurreição anteciparam-se ao último dia. Lembra que Marta disse, eu sei que no último dia meu irmão há de ressurgir, mas a vida e a ressurreição, que é Jesus, antecipou-se ao dia, poderosamente, e fez com que o morto pulasse para a vida. Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, aquele cuja voz pode retirar do sepulcro alguém que estivera morto por 4 dias, tem que ser Deus. Jesus Cristo tem que ser Deus. Porque ao seu comando, os mortos pulam para a vida. Não há outra opção. Jesus Cristo tem que ser Deus. A sua voz é poderosa. Ele é a própria vida. Irmãos, tem um teólogo que afirmou, de maneira até jocosa, que ainda bem que Jesus Cristo foi bem específico quando deu a ordem, verdade? Ele falou o nome do morto, não é? Ele disse, Lázaro, vem para fora. Porque se ele dissesse apenas, vem para fora, o que teríamos de mortos andando? Não seria brincadeira, não é verdade? Já pensou se ele dissesse, venha para fora? Viriam todos. Mas ele foi específico. Lázaro, vem para fora. E é interessante que no contexto do Evangelho de João, Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Lázaro, vem para fora. E o versículo 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Era muito comum, normalmente os mortos eram, nesse contexto, deitados em um lençol de linho, que tinha pelo menos 2 vezes mais de extensão esse lençol de linho do que o corpo da pessoa falecida. E o corpo então era enrolado nesse lençol de linho, mas não antes de ter os seus pés, o falecido, atados, na altura do tornozelo, eram atados os pés e as mãos atadas junto ao corpo. E depois o rosto era coberto por outro lençol, que eles chamaram de sudário, o sudário. Era o lençol que geralmente, ou lenço, que os homens usavam muitas vezes em torno do pescoço. E aquele lenço era colocado sobre a cabeça do falecido. Então diz o texto, que saiu que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. E é interessante aqui que, como é que ele saiu, né? Ele estava todo amarrado. A ideia, provavelmente, é que ele aos pulos fora saindo da sepultura, tendo ouvido a ordem de Cristo. Lázaro, sai para fora, vem para fora. E ele mesmo atado ali, obedeceu a ordem, indo como podia até a Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós paramos para mais uma aplicação. A mente humana raramente pode entender a amplitude da obra realizada nesta ocasião. Dificilmente nós vamos compreender a plenitude do que aconteceu aqui.
Nesse evento, em plena luz do dia, diante de testemunhas hostis, lembram-se? Jesus estava cercado de incredulidade, até dos seus. Lembra-se de Marta, como ela se opôs? E como os judeus duvidavam que ele tinha poder para ressuscitar o Lázaro dos mortos. Cercado de incredulidade, um homem que estava morto havia 4 dias foi trazido de volta à vida em um instante, com uma palavra: Lázaro, sai ou vem para fora. E o que estivera morto veio e obedeceu e saiu. Essa foi uma demonstração pública, irmãos, do poder absoluto do nosso Senhor sobre o mundo físico. Deus em Cristo, o Filho de Deus, tem poder sobre o mundo físico, sobre os nossos corpos. Tem poder sobre eles. A sua palavra domina sobre o nosso corpo, sobre aquilo que é físico. Um cadáver já deteriorado recebeu vida com uma palavra. Irmãos, nós estamos totalmente seguros. Nós estamos totalmente seguros. Jesus diz assim: nem um fio de cabelo da vossa cabeça cairá, porque Deus conhece a todos os fios que estão na vossa cabeça. Deus tem contado todos eles. Irmãos, nós estamos guardados e seguros. É verdade que nós ficamos enfermos. É verdade que adoecemos. É verdade que se Cristo não vier antes, nós morreremos. Mas nisso tudo nós estamos guardados. Nada nos acontecerá, porque Jesus Cristo é poderoso, todo poderoso, para nos guardar, quer na vida, quer na morte. Nós só morremos porque Ele já decidiu a hora da nossa partida para junto dEle. É por isso que nós morremos. A hora da nossa morte, o dia da nossa morte já está decretado. Porque Ele nos chamará à sua presença por meio dela. Mas não é porque Ele não tem poder de nos guardar. É porque Ele ordenou que fosse assim. Para que nós estejamos com Ele, para que vejamos a glória dEle. É por isso que Ele toma os seus por meio da morte. Mas não porque Ele não tem poder para livrá-los dela. Ele ressuscitará os seus no último dia, como deu uma amostra poderosa que pode fazer isso naquele dia, quando ressuscitou Lázaro através de sua palavra. E Jesus Cristo não tem só poder sobre o mundo físico, sobre os nossos corpos, Ele tem poder sobre a alma. Ele fez com que uma alma, já na presença de Deus, retornasse ao corpo. Lembra que nós sabemos que quando o homem morre, a sua alma vai para Deus? Quando um crente morre, Fátima, a sua alma, Luci, vai para Deus? Nós sabemos isso. A Bíblia diz. Só que a ordem de Jesus Cristo, aquela alma de Lázaro, retornou. Quem é como o Senhor Jesus? Quem é como Ele? Que tem poder sobre o mundo físico e poder sobre o mundo espiritual. Que faz uma alma, já na presença de Deus, retornar ao comando da sua voz. E a alma retorna ao corpo. Ele domina sobre tudo. Ele domina sobre tudo. Nós estamos sempre guardados por aquele que domina sobre tudo. Quer o mundo físico, quer o mundo espiritual, Ele é Senhor de tudo. E é o que diz o texto. Meus irmãos, que pensamentos de ânimo e consolo essas verdades nos trazem. O Salvador é poderoso para nos dar vida. Ele já nos tem dado vida. Ele já nos fez viver espiritualmente. Ressuscitar, por assim dizer, dos mortos, das trevas do pecado, para a vida com Deus. Ele faz isso pelo seu poder, pela sua palavra. Mas no último dia, Ele ressuscitará os mortos dos seus sepulcros. Olha o que Paulo diz, como nós vemos no início do culto. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo aqui zomba da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o meio pelo qual a morte fere é o pecado, porque
A morte é o salário do pecado. Todo aquele que peca morrerá. E a força do pecado é a lei. Ou seja, o pecado se vale da lei. Porque a lei diz, aquele que quebrar, morrerá. Então o pecado se valendo da lei, a lei é boa, mas o pecado que é mau se valendo dela, me matou. Mas Jesus Cristo resolveu o problema. Ele resolveu o problema do pecado. Ele pagou os pecados do seu povo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele resolveu o problema. Por isso Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu ferrão com o que nos feria? Vencida foi a morte pela vitória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estivermos na sepultura, os nossos corpos, e a nossa alma com Deus, naquele grande dia da vinda de Cristo, ao soar da trombeta, Cristo dará a ordem a cada um de nós, e os nossos corpos ressuscitarão, unidos à nossa alma, e nós com Ele para sempre viveremos. Que dia! Que dia! Deixa eu lhes falar, irmãos. Nós precisamos saber como nós vamos morrer e ressuscitar para vivermos com alegria e coragem. Você tem que saber como é que você vai morrer e vai ressuscitar para você viver com coragem e alegria. Ninguém que não tenha a certeza da morte pode viver corajosamente nesta vida, para a glória de Deus. Por isso, você e eu devemos saber como morreremos e como viveremos finalmente e eternamente, para que vivamos corajosamente. E nós temos crido em Jesus Cristo e sabemos que ainda que morramos, viveremos. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós não devemos ter medo da morte. Nós devemos viver de forma corajosa, pregando o Evangelho, ainda que perseguidos. Porque nós temos crido na vida e na ressurreição. Nada nos vencerá em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. E nós precisamos nos apoderar dessas verdades em nosso coração, para que vivamos mais confiantes, corajosamente. São os covardes, irmãos, que têm medo da morte. Nós não precisamos temer mais a morte, porque Cristo, nosso Senhor, é a vida e a ressurreição. Ele não deixará a nossa alma na morte e o nosso corpo no sepulcro. Ele não fará isso. Nós cremos assim. Assim vivamos. Por fim, veja o que diz o texto. Qual foi a reação dos homens após Jesus ter levantado Lázaro dos mortos? E olha a sensibilidade de Jesus também. Versículo de número 44, o final. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então Jesus, como Lázaro estava atado e movimentava-se como nós aqui vimos, né? Pensamos aqui, movimentava-se com dificuldade. Então Jesus Cristo deu a ordem, desatai-o e deixai-o ir. É interessante, meus irmãos, que não é interessante isso aqui? Nada é dito sobre o que Lázaro viu na morte. Passou 4 dias. 4 dias morto. No texto, nada é dito sobre o que ele viu, ou ouviu enquanto morto. A sua experiência não é relatada ao passar pela morte. Não tem esses relatos pós-morte aí? O pessoal volta aí. Dá um relato da morte. Isso não nos interessa. Se fosse bênção para nós, Deus tinha dito aqui. Se fosse necessário para a nossa vida aqui, Deus tinha feito um relatório de Lázaro ali, o que ele experimentou após a morte. Lembra que quando Paulo saiu do corpo, lembra? Não sei se fora ou com o corpo, foi ao terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, lá me foi dito coisas que os homens não podem saber. Cuidado com essas pessoas que querem contar as coisas dos mortos. Às vezes você perdeu um ente querido e um desses servos de Satanás se aproxima de você e olha, você não quer entrar em contato com ele? Você não quer falar com ele? Você não quer dizer as últimas palavras a ele? Cuidado com esses servos de Satanás. Eles querem te desviar da verdade. As coisas reveladas da Bíblia pertencem a nós. As não reveladas são ocultas a Deus. Nós sabemos que os santos estão guardados em Deus e os que morreram longe da fé estão no inferno já sofrendo com a sua alma. Basta-nos isso. Vivamos aqui. Não queiramos saber mais, porque a Bíblia não diz.
Não era o caso agora da Bíblia informar? Pois ela não informa. Ela é sucinta, breve, objetiva no relato da ressurreição de Lázaro. Saibamos disso, que isso seja uma advertência a nós. Mas por fim, veja aí, versículo de número 45 e 46 nos mostra as duas reações que os homens tiveram diante do milagre que Jesus operara diante deles. Vamos ver juntos? 45 e 46 e nós terminamos? Leiamos. Muitos, pois, dentre os judeus, vendo que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram Deus dos fariseus, e desmontaram os feitos que Jesus realizava. Perfeito, irmãos. Aqui, meus irmãos, nós temos novamente, não é a primeira vez, nós temos novamente uma multidão dividida. Não é a primeira vez. Nós temos visto isso em João. Sempre que Jesus fala algo ou faz algo, a multidão se divide. Entre aqueles que creram nele e aqueles que duvidavam, ou desprezavam, ou odiavam. Sempre esses dois grupos, os que criam e os que não criam. Como hoje também, irmãos. Sempre esses dois grupos, os que creem e os que não creem. Meus irmãos, aqui diz que há muitos, no versículo 45, dos judeus que haviam ido ter com Maria, visitando-a. Isso pressupõe, irmãos, que Maria tinha uma maior rede de amigos do que Marta, né? É interessante isso. Porque aqui diz que os judeus tinham ido ver Maria. Então talvez Maria fosse uma pessoa mais relacional do que Marta. Porque aqui não diz Maria e Marta, diz só Maria. E lembra-se que anteriormente, quando Maria corre para falar com Jesus, lembra que os judeus, percebendo isso, vão com ela? Isso não acontece anteriormente com Marta. Marta vai ter com Jesus, mas não diz que ninguém seguiu. Maria, ela vai e os homens vão com ela. Então talvez ela fosse mais relacional. Oremos a Deus para ser mais relacionais. As pessoas amarem a nossa companhia. Às vezes nós somos tão difíceis. Às vezes nós impedimos que as pessoas se cheguem a nós. Pensemos nisso. São implicações aqui, pensamentos. Mas olha só, outros, porém, alguns, diz aqui, muitos creram em Jesus. Mas outros, porém, versículo 56, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizava. Irmãos, eu termino lembrando essa verdade aqui, que Jesus veio dividir os homens. Ele veio unir sua igreja, mas dividir os homens, dividir o mundo entre os que creem e os que não creem. Ele mesmo disse que viria também para isso. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas. Supondes que eu vim para dar paz à terra? Veja. Supondes que eu vim dar paz à terra? Jesus veio dar paz aos seus, mas ele não veio dar paz à terra. Diferente. Eu vim para aqueles que creem em mim, tenham da minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, aos seus, aos que creem no seu nome. Mas não é a terra. Ele não veio dar paz à terra. Ele veio de fato falar a palavra de Deus e ferir a terra com a sua palavra. Então ele diz, supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou lo afirmo. Antes vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Aí vocês vão pensar, aí é fácil, né? Sogra contra nora, né? As sogras cristãs vivem bem com as noras, graças a Deus. E vice-versa. E nora contra a sogra. Eu vim trazer divisão na própria casa. Muitas vezes dentro da própria família. Irmãos, eu termino fazendo uma pergunta. O que eu e você faremos com tudo isso que ouvimos acerca do Senhor Jesus hoje? Em ser Ele o Filho de Deus, em ser Ele Deus, em ter Ele uma união singular com o seu Pai, em ter Ele poder sobre a morte, sendo Ele a ressurreição e a vida, em saber que pessoas ao contato com Ele, creem nele e outras o desprezam e odeiam,
Qual será a nossa atitude, a atitude de cada um de nós diante dessas verdades? Você vai se juntar àqueles do versículo 45 ou àqueles do versículo 46? Àqueles que creram em seu nome ou àqueles que, por não crerem, se juntaram aos seus inimigos? O que nós faremos? Meus irmãos, que aquele que é Cristo, que com sua voz deu vida eterna a Lázaro naquele dia, com a mesma voz hoje, ele proclama a mim e a você vida eterna em seu nome. E que nós escolhamos crer em seu nome, para que tenhamos a vida eterna, hoje e para sempre. Amém, irmãos.